Você já se sentiu como uma fraude, achando que as suas conquistas não foram por mérito e sim uma obra do acaso? Já teve a sensação de que seria desmascarada por não ser tão boa ou inteligente como as pessoas imaginavam? Se já sentiu isso, você pode sofrer da síndrome da impostora. A síndrome foi descrita e estudada pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas norte-americanas Pauline Rose Clance e Suzanne Imes, da Universidade do Estado da Geórgia. O foco desse estudo era entender por que mulheres bem-sucedidas se sentiam como fraudes ou impostoras. Quer saber mais? Então, entra na roda com a gente. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariar. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a eles. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando Roda de Mulheres. No programa de hoje vamos falar sobre a síndrome da impostora. O que é esse fenômeno e como lidar com ele? Para falar sobre o assunto, convidamos a médica psiquiatra e psicodramatista Marilene Queiroz, a escritora, doutora em Linguística e Comunicação, mentora de mulheres, Tânia Dourado, a professora universitária e escritora Aila Sampaio e as cantoras Thalita Luz e Tita, que abriram o programa com essa voz deliciosa. Sejam bem-vindas, é um prazer grande ter vocês aqui. E eu vou iniciar a nossa conversa com a pergunta, que apesar do nome, síndrome da impostora, não é uma patologia, não é, doutora? Então, eu gostaria que você desse a definição do que é essa síndrome da impostora e como identificar. Sim, não é uma patologia, foi até um termo que foi adotado, que se popularizou, mas já passou por várias expressões, inclusive fenômeno, impostor, várias outras expressões, até que todo mundo usou como se fosse um conjunto de características, um conjunto de circunstâncias que levam a pessoa a se sentir impostora. Então, assim, o que é conhecido como síndrome de impostora é um comportamento, uma sensação de incapacidade, uma sensação de impotência, como se aquilo que você já conquistou, que você realizou, realmente você não se sente capaz de ter alcançado todo o sucesso, tudo que a mulher alcançou. É mais comum em mulheres, mas homens também sofrem da síndrome do impostor. Porque, inclusive, as psicólogas que Sim. fizeram esse estudo, o foco delas foi exatamente Foram as mulheres, foram por conta até de uma herança cultural, patriarcal, muito severa, onde as mulheres realmente não existiam, né? Então, quando elas começam a existir já no século XX e começam a se empoderar após a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, aí elas começam a conquistar o que nunca haviam conquistado em milênios,
E aí se surpreendem, fui eu mesma, será que sou eu que eu sou capaz, né? Ou foi Ficar que, ou que os homens deixaram que eu chegasse a esse patamar, me né? deram de mão beijada e não validam, né, o esforço, a luta que foi para aquela conquista. A Ila, ela tem um trechinho do livro que eu estou sabendo aí, que fala um pouquinho disso, né? Você pode ler para a gente? No meu livro, A Carne do Tempo, quando eu vou falar da menina que eu fui e da mulher em que eu me transformei, eu resgato o que hoje eu vejo como uma insegurança muito grande, né? Como uma falta de crença na sua capacidade de criar, de fazer e de, como a doutora Marilena falou, ter as suas ações validadas. Então, eu digo assim, cresci qual flor de monturo, meio à deriva, com uma deliberada incompetência para a vida e predestinada ao fracasso, usando as mais imprevisíveis máscaras, para que ninguém desconfiasse que eu era um engodo, né? Foi quando entendi que viveria a dobrar as apostas e a lutar para pagá-las depois, burlando medos e inventando coragem. Foi quando entendi que a cereja do bolo não era para mim e decidi dizer que detestava cerejas. Foi quando resolvi fazer alegria com as sobras que recebia, esquecida dos vestidos de Dona Pitoquinha, acomodando-me às gambiarras, celebrando a vida, fingindo não perceber que ela me dava calote o tempo todo. Eu havia nascido para não ter, ou para ter e perder. Gente, eu era uma pessoa razoavelmente inteligente e as pessoas não achavam isso de mim. As crenças limitantes, né? As crenças limitantes. E isso só foi mudar quando eu realmente comecei a trabalhar como professora. Mas essa é uma realidade que você tinha dentro de casa? Eu sei que fora, sim. Sim. Mas principalmente dentro de casa? Dentro de casa também. Eu sempre achava que meus irmãos eram muito mais inteligentes do que eu, que eles conseguiriam o que eles quisessem, e eu tinha muito medo de tentar as coisas pelo meio de não conseguir. Como eu falei, eu sabia que a cereja do bolo não era para mim, eu preferia dizer que não gostava de cereja. É um dos sintomas da chamada síndrome de impostora, né? Ou da impossibilidade, é justamente você evitar, né? A evitação, você não faz aquilo que você poderia fazer, porque você não acredita. Isso é que é. E também tem medo duro. Um pouco da opinião do outro. Também, sim, do olhar do outro. E isso mudou quando eu tive os meus filhos. Quando eu tive os meus filhos e vi que eles eram muito perfeitos. Quando eu falo perfeitos, no sentido de que eu não sonhava ser mãe, eu não queria ser mãe. Eu não planejei nenhum dos meus filhos, mas quando eles vieram, que eu vi, que eu coloquei assim nos meus braços, se eu fiz tudo isso, então eu não sou aquela pessoa tão incompetente, tão despreparada para a vida. Se eu fiz essas duas criaturinhas, eu estou totalmente empoderada, né? Aí eu me empoderei, melhorei, né? Melhorei. Eu sei que a síndrome do impostor atinge qualquer pessoa, em qualquer escala, em qualquer nível. Né? Principalmente os mais bem-sucedidos, né? As pessoas que conseguem os cargos mais altos, de chefias, de liderança. Até a colega trouxe aqui algumas falas, não foi, Tânia? Sobre pessoas maravilhosas e de muito sucesso que não acreditaram, né? Aqui? Michelle Obama, alguém que chegou no topo. Profissionalmente, depois como primeira-dama, ela também fez um diferencial absurdo. Eu tive que trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim, todos os dias. Eu sou boa o suficiente? Jennifer Lopez. Apesar de ter vendido 70 milhões de discos, sinto que ainda não sou boa no que faço. Maya Angelou. Eu escrevi 11 livros, mas cada vez que eu lançava um, eu pensava, agora eles vão descobrir a minha farsa. Meryl Streep, a maior ganhadora de Oscars e Globo de Ouro do planeta. Por que alguém vai querer me ver de novo em um filme, se eu não sei atuar? Por que eu estou fazendo isso? É como se não pertencesse àquele lugar. Se né? não fosse digna. Na verdade, o que eu percebo, e isso desde a minha pesquisa no mestrado, para o doutorado, e hoje trabalhando com mulheres, é assim, o mundo foi desenhado por homens para homens.
A gente não se vê representada em nenhum dos lugares de liberdade, de poder, de prestígio. E a gente cresceu assim. Primeiro, a gente foi silenciada. A gente não escrevia nada. Quando escrevia, era um custo. Tinha que usar o pseudônimo do marido, como a Mary Shelley, tinha que fazer um esforço gigantesco para ser uma cientista, como a Marie Curie. Então, assim, a gente cresceu sem se ver, e a gente cresceu como um segundo sexo. Há 70 anos, a filósofa Simone de Beauvoir caracterizava a nossa condição como segundo sexo. Que é exatamente, que é maravilhoso, sujeito. O que é o e aconselho a leitura. O que é o segundo sexo? É um sujeito de segunda ordem, onde nós somos a partir de um modelo masculino. Então, a gente cresce com isso. Então, essa insegurança que permeia todas as mulheres, a que está começando, a que chegou no alto, muitas vezes a gente, inclusive, não consegue publicar, não consegue realizar, não consegue se desenvolver, porque a gente vai estar sempre se questionando. Será que esse lugar é para mim? É óbvio que essa mulher vai se questionar. Se a gente foi criada o tempo todo para ser da porta para dentro, como é que a gente vai da porta para fora com toda a segurança? Se a gente, desde pequena, foi criado para viver nesse contexto da porta para dentro. Isso é cultural, histórico. É estrutural, né? faz parte de uma cultura. A gente precisou se validar, Sim. né? Vemos um lugar de classificação, de comparação, então é um tanto que natural que tenhamos esses sentimentos e que hoje estejamos aqui discutindo para que essa realidade seja transformada dentro de nós. Né? Exatamente. E assim, quando a gente pensa, quando eu faço uma mentoria com mulheres, uma das primeiras etapas da mentoria é exatamente como lá no mestrado, é a gente trabalhar, desconstruir narrativas que contaram sobre nós. Porque narrativas que nós somos competitivas umas com as outras, de que toda mulher é invejosa, A rivalidade. de que mulher é Isso frágil. foi estimulado entre nós, até de uma maneira sexista, até, né? Muito sexista, exatamente. Então, a gente tem que desconstruir narrativas acerca da nossa estrutura, tanto na família quanto na sociedade mesmo. Então, assim, essa síndrome de impostora, ela é estrategicamente plantada desde que a gente chega ao mundo. A Simone de Beauvoir, voltando a ela de novo, porque é impossível não citá-la, ela diz também no Segundo Sexo que a gente não nasce, mulher se torna. Muita gente interpreta essa frase como se a gente fosse, ao longo da vida, se construindo como mulher. Claro que também, mas o que ela está dizendo ali é que na hora que a gente chega aqui, a gente recebe uma cartilha de como se portar, como sentar de perninha fechada, o que cabe a nós, mulheres. E quando a gente sai dessa cartilha, o peso é muito grande. O peso de toda essa estrutura é muito grande. Muitas, para conseguir para uma carreira, mulheres que foram para a ciência lá atrás, mulheres que foram galgando caminhos que não eram permitidos para a mulher, escritoras como a gente, todas essas mulheres, elas tiveram que pagar um preço muito alto. E pagam até hoje. E falando em cartilha, no ano de 1300, eu estava lendo sobre as beguinas, né? Isso. E aquela escritora, ela foi escrever um livro no ano de 1300, ela foi queimada na fogueira, Marguerite Poretti, se não me engano, Marguerite Poretti, ela foi queimada na fogueira, que ela escreveu um livro onde ela dizia, e ela fazia parte de um grupo de mulheres que podiam viver sem homens. No ano de 1300. Então, isso é saída realmente da carteirinha, porque né? antes Do script. Ou você casava, tinha Lógico, ou ou você ia à igreja. Nos conventos, né? Além dela E não surgiram casar, essas mulheres que revolucionaram. e além dela não casar naquela época, ela ainda escreveu um livro onde ela dizia que a conexão com o divino não precisava passar por um clérigo, que seria diretamente a pessoa com o divino. Pois Claro, isso ela era foi terrível, queimada na né? fogueira. Agora, depois dela ser morta, admitir. quantos séculos, quantas mulheres ficaram silenciadas depois dessas que apareciam, né? E eram silenciadas e silenciavam a gente milhões de anos. E é interessante porque a Marguerite, ela não questionou. Ela teve o momento de se defender, ela pôde se defender, mas ela não recuou. Ela não tem o que me defender por estar aqui afirmando o meu lugar no mundo. Então, ela não se defendeu diante da fogueira, ela se colocou. É interessante porque na minha tese de doutorado eu falo sobre a questão da mulher má. Que essa ideia de que a mulher é má. O que é a mulher má? Lá eu vou colocar que é exatamente a mulher que rompe, a transgressora, a que rompe com o que está estabelecido para ela. Aí, se você olhar, isso vem no decorrer da história, isso tem a chancela da religião, da filosofia. Vamos pegar
Lá na mitologia, quem é que espalha os males da humanidade? Mulher Sim, mortal, a Pandora. A Pandora abriu a Aí, caixa de... Na era cristã, Lilith é transformada em serpente porque ela se rebela e não quer ser simplesmente dependente do Adão. Eva é por culpa da Eva, e aí a gente volta à questão da maçã, do pecado mortal. que Adão come, né, morde a maçã e que eles são expulsos do paraíso. E na literatura, as mulheres que são transgressoras, elas vão acabar mortas. São como a Ana punidas, Karenina, exatamente. como a Madame A Bovary. ideia de- Elas E são ainda punidas. hoje, né? E ainda hoje. Enfeitiçou, né? Seduziu Adão para que ele pudesse comer a maçã. Sendo que eu acredito que ela estava ali usando de seu poder, né? Do poder feminino que é calado para que, enfim, se Mas continue isso- vendendo essa ideia. Sim, e é mostrada como ardilosa, mulher terrível. Eu me lembro que o meu avô dizia muito assim, homem ruim é uma coisa, mas mulher quando você quer ser ruim é pior do que homem. Mulher quando quer ser ruim é pior do que homem. Olha a frase, Olha a frase. não é? Já tem o Corrobora sangue. com tudo que a gente vem dizendo. Aí também elas eram caladas, né? Elas não conseguiam se mostrar, então elas mostravam basicamente o que era desconhecido para eles até então. Quando elas se mostraram, você está tendo essa atitude, né? Era algo novo para eles enxergar a mulher daquela forma. Com certeza. É isso. E Gente, a aí gente vai ela dar um falou- pequeno intervalozinho. Vamos encerrar esse bloco aqui com a Tita Certo. e com a Thalita. E voltamos já já. Oba. Moça bonita, seu corpo cheira a botão de laranjeira. Eu também não sei se imagino desatino. É um cheiro de café, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, teu corpo brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se imagina minha sina, é o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se Ou por imaginação, pra saber você me der esse beijo assassino. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre a síndrome da impostora. E vamos iniciar este bloco com um vídeo que eu garimpei na internet e é um trecho da fala da atriz Eli Ferreira sobre seu processo de descoberta da autossabotagem. Nós vamos ver e voltamos para conversar no lugar de fala. A primeira vez que aconteceu, de fato, que eu percebi o quanto eu me boicotei, porque eu não acreditei no lugar que eu estava ocupando, foi a Martins Pena. Eu demorei muito para me inscrever para a escola. A Martins Pena é uma escola centenária do Brasil. Ela é muito importante, grandes nomes passaram por ela. E aí eu adiei muito o processo de entrar para a Martins, porque eu ficava com medo, porque eu ouvia as pessoas falando que era muito difícil, o concurso era complicado demais, muita gente já tinha tentado várias vezes e não conseguia. E aí, em 2015, muito incentivada por um ex-namorado e amigos, eu falei, eu vou tentar a Martins Pena. E aí me inscrevi, deixei para o final do processo, me inscrevi, fiz tudo, fui para o teste, foi a última do segundo dia de seleção. E aí eu lembro que o colaborador estava na porta e ele falou, eu trabalho aqui há alguns anos, e poucas vezes eu consigo assistir, né? Mas eu sempre tento assistir. Você acredita que os últimos serão os primeiros? E aí eu falei, bom, não sei, mas eu estando entre os 30 primeiros já está ótimo. E naquele ano, eu soube que quase 250 pessoas tentaram entrar naquele semestre na Martins Pena. E aí, passaram-se 2 semanas, meu amigo me deu a notícia. Ele falou, você viu?
E isso que você não estava querendo participar, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, você passou em primeiro lugar. E aí eu falei, em primeiro lugar, no Martins Pena. Aí ele falou, seu nome está lá, seu primeiro lugar. E aquilo deu um sopro de fôlego. E aí, 2 semanas depois, começamos as aulas, ficou aquela pressão assim em cima. Quem é a menina que passou em primeiro lugar no Martins Pena? E ao mesmo tempo, no mesmo momento de uma vitória, de uma conquista, eu não soube lidar com aquela pressão, com aquela... E aí, o que você tem para dar? E sempre quando eu subia no palco do teatro para fazer algum exercício, ficava aquela expectativa, e aí eu ouvia até algumas amigas falando, vai lá, arrasa, e eu ficava assim, eu falei, não, pelo amor de Deus, não me coloque essa pressão. É muita coisa. E num simples exercício. E aí, em contraponto de ter passado em primeiro lugar, no final do primeiro semestre, eu quase reprovei em 2 matérias. Foi como se tivesse sido uma forma completamente inconsciente de falar para aquelas pessoas, eu passei em primeiro lugar, tá? Mas isso com certeza foi acaso, foi coincidência, foi sorte, não tem nada a ver, tá vendo? Quase reprovei. Então eu fico pensando quantas e quantas vezes... Impressionante, né? Maravilhosa. E esse depoimento é só um trechinho, mas você pode encontrar o depoimento por inteiro no YouTube e é fantástico. Eu aconselho, assim, super indico, né? Quer dizer, a cobrança da sociedade é algo também que é um peso enorme, e ela se né? puniu, né? Ela se puniu de algum modo para justificar que ela não merecia ter passado em primeiro lugar, né? É absurdo isso. Mas existe todo um contexto também todas social, nós estamos nesse né? contexto. Todas nós, em algum momento, questionamos e duvidamos a nossa capacidade, o nosso talento, o lugar, se a gente merece estar nesse lugar, se é de fato para a gente, né? Se foi sorte. Em contraponto, a gente tem um certo receio de elogiar a si próprio, né? Porque quando a gente está ali exaltando, visualizando as nossas qualidades, a sociedade diz, vixe, mas se acha. Né? Então é uma maneira também de a gente ir se colocando para baixo e se contendo. Né? Nós somos incentivados a nos conter. Vai ser uma aparente humildade, né? Mas quando eu falei no contexto, que existe um contexto, né? É também na questão do racismo. Do racismo. Né? Não é só o machismo estrutural, né? Existe também uma questão de classe. Sim, né? Uma questão étnica, né? A mulher que falou, a mulher preta e belíssima. Quanto é difícil uma mulher preta se olhar e se ver bela, né? Porque o belo é um outro padrão, então isso é algo bastante recente também. E vários grupos, né, de minorias, isso é bem mais difícil quando alcançam algo que realizaram com muito esforço, com muito trabalho, né? Tem mais dificuldade de acreditar, de realmente se apossar daquela realização, tanto em termos de minorias étnicas, como sociais, econômicas e várias questões que já vêm dentro da cultura, como você colocou, né? E as colegas aqui também colocaram. Que é muito lindo o que ela colocou, porque assim, na nossa sociedade, a mulher não pode ser ambiciosa. E a ambição feminina é vista como um defeito. Sim. É tanto que esses dias eu postei um vídeo da Ivete Sangalo se qualificando como uma mulher poderosa. Ela começa o vídeo pedindo desculpas e chora. Mas ela se reconhece como uma mulher de extremo poder, que todas nós temos. Mas a ambição feminina precisa ser resgatada. Para que a gente possa avançar, a gente precisa de ambição, e ela de chora desejo ela de falou? Conquista. Ela chora porque ela falou que era poderosa? Ela se emociona tá. e diz, me perdoe o que eu vou dizer, me perdoe o que eu vou dizer, mas eu sou uma mulher poderosa, eu tenho poder. Aí ele diz, você é guerreira? E ela, não é sobre isso que eu estou falando. Porque a gente precisa rechaçar também esse papel de guerreira que carrega de romantizar. Né? O que ela está dizendo é do poder de se transmutar, do poder de assumir o comando, esse poder. E a Ilha falou algo muito interessante sobre as narrativas, o feminino escrito por homens, né? A Ilha, a gente já fez uma live sobre isso. Ela citou Ana Karenina, mas Ana Karenina, Madame Bovary, todas elas morrem no final. E o Flaubert, ele vai a julgamento porque ele tinha por obrigação de matar a mulher que traiu, que ouviu o seu desejo, que ousou ouvir o desejo. Ele vai para o tribunal. Toda a obra vai sendo mexida ali
porque ele ousou, ele tinha que matar, tinha que ser o exemplo. E a gente, no viés masculino, a Capitu. O Santo Inquérito ele fala exatamente sobre isso. Era o desejo dele, né? E porque a admiração que ele tinha pela Branca, que era uma mulher maravilhosa, uma mulher super à frente do tempo dela, então ele tinha que queimá-la, ele tinha que matá-la, tinha que destruí-la. E o Flaubert, quando ele vai julgado, o que é que ele diz lá no tribunal? Ele diz, Madame Bovary sou eu. C'est moi, exatamente. C'est moi. Então isso quer dizer o quê? Que ela agia como homem. Perceberam? Ela agia como homem, ela fez aquilo, ela era livre porque ela agia como homem. Então, era isso que empoderava a mulher, era agir como um homem. E como até se hoje, a mulher né? não pudesse agir. E ainda hoje, maneira. tem um capítulo de moda na minha tese em que eu falo sobre isso. As mulheres, quando vão da porta para fora, vão para o mercado de trabalho, elas têm um arremedo masculino, de se vestir como eles, de ter uma voz que se imponha, porque é como se daquele lugar ela não pudesse ir com o feminino dela, não pudesse ir com a história que ela tem dentro de casa e com as histórias pessoais dessa mulher. Mas não seria porque é uma referência de sucesso? Seria referência masculina? É porque ela teria hoje... e teria que seguir exatamente, aquilo? pois é. Mas também hoje eu trabalho muito no sentido de que a mulher assuma a sua história pessoal. Porque a gente tem que ir para todos os nossos lugares de fala, a gente tem que ir como somos, com a nossa história pessoal, não no arremedo masculino. Porque se a gente continuar indo para o mercado com arremedo masculino, esse mercado vai continuar ignorando que nós temos um trabalho doméstico, que nós temos filhos que vão para a escola, filhos que têm febre. Porque da porta para fora, eles vão livres de tudo isso. Nós vamos carregando o doméstico e o trabalho. Eles vão livres de tudo isso. Então, a gente precisa falar sobre isso. E ainda com a vantagem de ter uma mulher segurando, porque ele vai livre, porque ele tem alguém em casa que está segurando todo... Porque é posto que aquele é o lugar dele, e é posto para nós que aquele não é o nosso lugar. Aí surge um processo de autocobrança, né? E nunca é suficiente, e acaba vindo essa coisa de se questionar. Será que é suficiente? Gente, né? eu vi agora há pouco tempo, eu não vou lembrar o nome, porque, assim, mas eu achei tão absurdo, que é uma influenciadora falando a respeito da questão do empoderamento. E que dizendo que o homem não deve lavar louças, porque isso vai tirar a masculinidade dele. Vocês escutaram? Vocês ouviram falar sobre isso? Aqui é uma aberração, né? É uma aberração. Você, como psicólogo, psiquiatra, me diga, isso afeta a masculinidade do homem? Jamais. Lavar louças? Ele pode lavar a louça à todos os vontade, chefes de inclusive cozinha, deve, né? porque até fica mais forte, né? Se ele quiser ficar mais forte. Mas, olha, em relação a essa cobrança... Sexy, né? Eu acho com certeza. Essa cobrança que a colega está falando, isso gera também o efeito colaterais da síndrome de impostora, que a mulher... Ela vai se exigir, se cobrar mais, ela vai trabalhar mais do que todo mundo, vai sair mais tarde, vai chegar mais cedo, vai querer fazer mais porque ela não está acreditando que ela seria capaz de fazer dentro do horário, né? Então ela tem que se esforçar muito, dando inclusive burnout, né? Que Quadros são a severos. sociedade do cansaço mesmo, né? Exatamente. Ou Sociedade até do mesmo, cansaço. eu alcancei esse lugar, eu não acreditava que era capaz de alcançar esse lugar. Perder a qualquer momento também. Então eu preciso me esforçar. Gente, não existe transformação se não for transformado da porta para dentro. É sério. Não existe. A gente pode lutar como lutar. A transformação precisa acontecer também da porta para dentro. Sabe? Todos os adultos que moram naquela casa são corresponsáveis por todo o trabalho que tem ali. Acho que o primeiro passo é você tomar essa consciência, porque a partir do momento que você toma, você percebe que isso está acontecendo, já você vai buscar meios de como eliminar aquilo, ou combater aquilo, ou superar aquilo, né? Eu acho que tem dois caminhos importantes para todas nós, porque é um processo coletivo. Primeiro, empoderamento não é individual. Empoderamento é uma palavra que significa mudar as estruturas que sustentam as desigualdades. Então, empoderamento não é eu sou empoderada, você é empoderada. Não existe isso. É uma mudança estrutural. Mas dois caminhos visíveis. A escrita feminina,
e a leitura. A escrita feminina diária não é escrita porque você vai publicar um livro, não é escrita porque você quer fazer uma tese ou uma dissertação de mestrado. É o cotidiano. A mulher precisa se apropriar da narrativa dela, porque a gente foi silenciado durante séculos. Todo mundo que passa por mim, a primeira compra é um caderno, e um caderno caro, porque o que ela vai escrever ali tem valor. É tirar daqui aquilo que dói, e o que dói é importante e precisa ser escrito. É prestar atenção o que dói, o que sente, o que sonha, o que quer. E a escrita é um caminho libertador de você dar valor às suas ideias. Que é um processo a chegar a esse autoconhecimento, né? E o 2 é coletivo. E você só é coletivo se você ler mulheres. Há mais de 7 anos eu só leio autoras femininas. Por quê? Quando você lê mulher, você começa a entender que a sua insegurança não é sua. Você começa a entender que o medo não é seu. Que a culpa não é sua. Por quê? Eu leio a Helena Ferrante, uma mulher que trabalha com um pseudônimo, que mora na Itália, e eu me reconheço ali. Eu leio Alba de Céspedes, que inspirou Helena Ferrante. Eu me reconheço naquele cotidiano daquela mulher. Eu leio Simone de Beauvoir, me reconheço naquele lugar. Eu leio Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura agora, né, do ano passado. Então, francesa, eu me reconheço naquela narrativa. Ok, então isso não é uma insegurança minha, isso é estrutural, eu entendo aquilo. Quando eu entendo e trago consciência, eu posso avançar. Então, escrita e leitura, só para começar, tem outros mecanismos, inclusive Perfeito. Terapia, Perfeitamente. né? Importantíssimo. E ter mentoras mulheres. É exatamente isso que eu ia perguntar. Fundamental. Sim, ia fazer perguntar para a terapia Mari. e ter mentoras. Qual é o caminho, né, para essa síndrome da impostora? Como é que existe cura? Mas isso a gente vai saber no próximo bloco, porque a gente vai ficar também aqui com a música e com o canto da Tita e da Thalita. Voltamos já já. Sob as esteiras pretas, há grandes concretos e viva a ilusão, povo urbano. Afinal, o sertão sempre existiu. Afinal, o sertão sempre existiu. Então, Continue seus negócios, então, conquiste sócios, venda pra massa, desfrute na taça. Afinal, o pobre sempre existiu. Estamos de volta e neste terceiro e último bloco temos a Hora da Artista. Hoje com essas vozes maravilhosas que vocês escutaram desde o início do programa, Thalita e Tita. Tem novidade por aí, não é verdade? Temos. Tanto eu quanto a Tita, né? A gente está voltando o Teatro da Vida, né? Que é o nosso projeto autoral, que a gente já vinha antes da pandemia e agora a gente vai voltar e vai estar lançando canção até maio, lançando clipe, para falar justamente desses anseios de como estar, né? Como ser a minoria, sermos mulheres e estar ocupando esse espaço como artista, né? O Teatro da Vida surgiu em 2016 com o intuito de incomodar mesmo, de questionar qual espaço nós estamos ocupando, né? E desfragmentar mesmo, fazer escoar, tirar o que nos incomoda, né? Colocar para fora o que nos incomoda e
fazer ecoar a voz do autoral feminino, né, aqui no Ceará. A gente chegou até a se indagar naquela questão, né? São letras críticas, letras de anseios, né? Letras que falam muito o que a gente passa, o que a gente sente, o que a gente vê perante ao mundo capital, né? Toda essa construção social. E nós fomos indagadas muito relacionado mas vocês não acham que isso aqui é pesado para as pessoas ouvirem? Vocês não acham que a gente precisa fazer algo como uma forma de para se divertir, continuar no pão e circo, né? Continuar no pão e circo. E a gente sempre teve essa posição muito forte de mas não é o que a gente quer fazer. Mas é o real, é o que estamos sentindo e é o que muitas pessoas não conseguem expressar. Né? Então vem esse processo de nós nos indagarmos e aceitarmos as nossas próprias palavras. Não, mas será que é muito pesado? É lançado, porque a sociedade lança para a gente acaba que... Mas será que isso aqui realmente não é pesado? Vamos saber se é pesado. Mostra aí um pouquinho aí para ver se é pesado mesmo. Essa música eu compus em 2019, enquanto caminhava depois de um grande desaguar, de um grande respiro. Minha paisagem coordenada e no meu peito um fogaréu. São casas, vigas, desertos, estradas, no limite entre mim e o céu. Num corredor, um vazio, um lamento, é tanto tormento que eu ouvi tocar. E a ferida que me transgredia, eu nem reagia e nem sabia o que falar. Oiê, Leo, fui caminhar. Oiê, Leo, frente às águas do mar. E o mar corou, fogareiro do céu, quis navegar o meu barco de papel. Maravilha! Por aí. Delícia! Tem mais alguma coisa pesada aí? Queremos, né, meninas? Temos, sim. A gente tem a canção que dá nome ao espetáculo, se chama O Teatro da Vida. O Teatro da Vida fala justamente sobre essas máscaras que nós colocamos socialmente para disfarçar as nossas dores, os nossos anseios. Madrugada fria e suave, um violão para acompanhar. Nesse mundo vão, me aconchego longe da multidão, menos concreto para não atrapalhar a paisagem. O espetáculo da vida tornou-se programado, onde fazemos o que manda o diretor. Será que sou palhaço desse circo? Olhem só a plateia que só assistem das sacadas com suas taças nas mãos, tiram retratos para demonstrarem sua tal preocupação, assistem das sacadas com suas taças nas mãos.
aprovação falsa. Falsa. Delícia! Muito bom. Como é que tá a agenda, meninas? Então, a gente também tem o projeto Manga Rosa, né? Que até a gente já chegou a falar aqui Que é no o que programa. subsidia todo esse processo autoral, né? A gente está com um show próspero agora no mês da mulher, né? Dia 24 de março, a partir das 19 horas, lá no Shopping Rio Mar Kennedy. A gente vai estar lá fazendo muito axé, muita brasilidade, representando e ocupando o espaço. A banda Manga Rosa, né? Uma Isso. banda que nessa formação estará com 80% de musicistas femininas. Então, é um processo de representatividade, de tomarmos o nosso espaço, né? Fica a dica aí, né? Meninas, olha, foi um prazer imenso nesse mês dedicados a nós, mulheres, receber mulheres tão incríveis, tão empoderadas, tão maravilhosas. E assim, eu tenho muita admiração por todas vocês, né? E assim, agradecer a presença de vocês. Mas antes de a gente terminar, eu quero que vocês falem um pouco mais sobre os trabalhos, sobre as agendas. A Mari tem um trabalho maravilhoso aí com as lobas, né? Cada uma falando um pouquinho a respeito do trabalho, pode ser? Sim, eu trabalho com um grupo de mulheres, com um grupo de autoconhecimento, autotransformação, autoobservação, autocura feminina, desde sempre na minha experiência clínica, e começou pela minha própria necessidade, né? De existir, de estar no mundo, de ter o despertar de uma consciência, de um lugar para a gente ocupar. Esse trabalho é feito com mulheres através do grupo Deusas e Lobas e também de grupos... As Deusas e Lobas trabalham com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, trabalhamos com o arquétipo das deusas gregas, trabalhamos com vários outros contos e também com a jornada da heroína interior, que fala justamente de iniciar de um lugar onde estamos e queremos sair, dar uma volta de vários estágios e retornarmos a um novo lugar que nós somos capazes de construir. Isso tem um passo a passo muito importante e também com jornadas que a gente chama de travessia do deserto. Porque quando estamos em um lugar que queremos mudar daquele lugar, o lugar que já foi bom, mas num dado momento não dá mais frutos e virou um cativeiro e você quer chegar a um novo lugar, tem sempre um deserto no meio para atravessar. Esse deserto tem várias etapas, vontade de desistir, voltar para o cativeiro, até você superar e ter autoconfiança e chegar nesse novo lugar que somos capazes de construir. Então, é um trabalho que eu convido vocês a conhecerem e a participarem. Não sei se pode falar do Instagram. Claro. Sim. Já está. Você falando, seu Instagram está aí. Ah, já está o Instagram, né? Porque nós temos trabalhamos tanto com o WhatsApp, né? 987-740808, como também trabalhamos com o nosso Instagram, que é Marilene Queiroz 2018. Maravilha. Muito bom estar aqui, sou sua admiradora também, Lana, além de amiga, admiradora. E você também é uma mulher empoderadíssima que nos inspira. No momento, minha agenda é sala de aula, muita sala de aula, é muita luta. Eu costumo dizer que ao meio-dia eu já matei 3 leões e amarrei 6 para de tarde. Então, essa é a minha vibe, Conheço essa realidade. Né? O meu último livro, A Carne do Tempo, eu não fiz lançamento porque ele saiu da gráfica exatamente quando começou a pandemia, mas eu continuo distribuindo, eu resolvi não fazer lançamento. Também meu projeto de pós-doutor, que eu quero iniciar esse ano, a gente vai adiando, o tempo vai passando. Quero continuar trabalhando nessa linha de cinema e literatura, né? Olha que maravilha. Peraí, fala um pouco sobre essa linha de cinema. Pois no meu doutorado, eu trabalhei com as adaptações do Paulo César Saraceni em cima das obras de Lúcio Cardoso. Tem uma disciplina lá no curso de cinema da Unifoc que se chama Cinema e Literatura. E eu quero fazer o meu pós-doutor com as adaptações de Madame Bovary, inclusive uma adaptação portuguesa. São muitas adaptações, são 21 adaptações, mas eu quero trabalhar pelo menos com umas 3,
Madame Bovary adaptada por homem é adaptada por mulheres, para exatamente a gente observar as diferenças. E o resto é continuar caindo, levantando, né? Que é uma prática diária. Eu costumo dizer que nós, mulheres, caímos já em pé e saímos correndo de salto. Né? Então, essa é a prática diária. Maravilha. Se mudar de ideia, estamos aí para tocar nesse lançamento. Viu? Maravilha, já Muito bom. estamos conversadas. Opa, já surgiu aqui, Na meu Deus. trilha sonora. Muito né? lindas as Sonorização. duas, maravilhosas. Então, desde 2016, a minha vida tomou um rumo diferente, né? Eu sempre trabalhei para o mercado, e sempre com literatura, com escrita, com narrativa, mas eu decidi trabalhar com mulheres. Então surgiu o projeto Um Vestido para Tutti, que nasce como um livro, que é uma narrativa que a gente pode chamar de narrativa de incômodo, porque ele começa para criança, mas é a minha tese de doutorado aplicada em literatura infantil e uma formação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Como multipotencial, eu coloquei a literatura, o teatro, a moda, a escrita, tudo dentro desse projeto. Esse projeto mobilizou o Brasil inteiro, é um projeto que queria chamar a atenção para as desigualdades, principalmente para a construção da identidade através da moda. Eu levei esse projeto para a África, eu fiz oficinas e workshops de narrativas e liderança para meninas em Moçambique. A gente mobilizou e construiu 1.500 vestidos, construiu mesmo, do zero, vestidos novos, cada um diferente do outro, porque cada menina é diferente da outra. A gente fez uma grande exposição em Moçambique, de 1.500 vestidos. Esses vestidos foram destinados às meninas do Malawi, que não têm o que vestir, vestem saco, e às meninas também de Moçambique. Disso, foi palestras em várias universidades do Brasil, falando exatamente do papel que a gente tem na construção da identidade dessas meninas, e oficinas e workshop para todas as periferias que a gente vai fazendo paulatinamente. Que é uma realidade também nossa, né? É uma realidade nossa. A gente fez no Quintino Cunha, vai fazer agora outra e também fiz em Minas, para a fundação, uma fundação em Minas, então foi para vários lugares. Formação e mão na massa de mulheres e meninas escrevendo. E mentorias e cursos de conscientização e narrativas femininas. Esses cursos, eles são tanto presenciais como online. Mas eu estou abrindo pela primeira vez a minha mentoria no dia 15, que se chama Revolução, a partir de uma hashtag que eu trabalho desde 2016, que é Somos Muitas, Somos Todas, Somos Tutti. Tutti é o nome da filha que eu perdi, que ganhou o nome do projeto, significa todas. Então, o que nos atravessa. E esse curso, a Revolução, é mão na massa mesmo. É mulher, escrita e carreira. Por que é mulher, escrita e carreira? Gente, a gente vive, citando a musa Simone, a gente vive uma desigualdade concreta e uma igualdade abstrata. E assim, eu sou da trilha da Virginia Woolf. Uma mulher só é livre quando ela tem dinheiro. Então, é mulher, escrita e carreira. É projeção de futuro, é carreira para que você possa tomar as decisões que lhe são próprias e para você tomar o destino da sua vida. Então, a Revolução começa dia 15. É a primeira vez que a minha mentoria, que é presencial, que é individual e que é high ticket, está indo para a internet para que possa viabilizar para mais mulheres. Hoje eu atendo mulheres na Espanha, em Lisboa, eu atendo na França mulheres que falam em língua portuguesa, né, que são mulheres brasileiras que moram lá e portuguesas que também são atendidas por mim, e aqui também, em Fortaleza. Maravilha, É isso. Tânia. Que lindo. Maravilha, são mulheres inspiradoras aqui, vocês. Exatamente. É isso, meninas, Muito bom. vamos encerrar o nosso programa de hoje com Maravilha, essas né? vozes maravilhosas aqui e agradecendo a você, a sua audiência. A gente se vê na próxima semana e nos acompanha aí nas redes sociais, tá bom? Estamos no Instagram, Facebook, até lá. Me reconheço através do presente, passado, pretérito e futuro. Em tempos difíceis sento e faço uma prece
Me reconheço através do presente, passado, pretérito e futuro. Em tempos difíceis sento e faço uma prece. Peço pelo fim da ganância no mundo, pra correr vivo dentro de si, sem se corromper. O passado ficou para trás e o presente é aqui e agora. Pretérito eu sei e estou, e o futuro a gente faz na história. Desenvolveu através de si um canto divinal. Não entendi mais até que cumpri meu dever até agora afinal. Se me impõe fortaleza e horror, eu só quero acolher a mim mesmo, abraçando as cores da vida e me entorpecendo de sonho e de medo. Me reconheço através do presente, passado, pretérito e futuro. Em tempos difíceis sento e faço uma prece.